Gostaria de orar mais uma vez. Senhor amado, Pai querido, Senhor, te entregamos esse momento da palavra em tuas mãos. Declaramos, Senhor, que somos totalmente dependentes de ti. Senhor, sem a tua sabedoria, sem o seu derramar e o ungir do teu Espírito Santo, são apenas um discurso vazio, são apenas pensamentos humanos. Isso não traz nada, Senhor. Mas se o seu Santo Espírito ungir, Senhor, o meu falar, ser comigo, Senhor, nessa pregação, ó Senhor, vai jorrar rios de água viva. Senhor, declaramos total dependência do Senhor. Unja, Senhor, o meu falar, me capacite, Senhor, intelectualmente. Senhor, unja o ouvido de cada irmão aqui, para que a palavra possa entrar. Também, Senhor, remova do nosso coração todo pedregulho, todo espinho, toda ave que tenta roubar a semente que cai em nosso coração, Senhor. Que seja repreendido em nome de Jesus. Nos dê um coração, uma boa terra, para acolher a sua semente, para que ela possa crescer e prosperar dentro do nosso coração. Ó Senhor, guarde ao nosso redor, nos dê uma boa atenção, uma boa disposição física para participar da reunião, Senhor. Livra-nos de cansaço, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como o Alisson já deu um spoiler, a pregação de hoje é sobre Davi. E foi um pouco quanto desafiador falar sobre Davi, porque há muito detalhe da vida de Davi. Muitos detalhes. Eu não cheguei a pesquisar, mas eu acredito que ele ganha do personagem que tem mais histórias de vida do que Davi. E Davi, ele tem um coração a Deus. Nós conhecemos a história de Davi, muitos conhecem, a gente vai fazer um pequeno resumo. E Davi passa a ser a régua no Velho Testamento para os reis. O que eu quero falar com isso? Nós vamos ver daqui para frente que os próximos reis vão falar: ele foi conforme Davi ou ele não foi conforme Davi. Então Davi é a régua do rei. Se ele foi como Davi, ele foi alguém segundo o coração de Deus. Se falar ele não foi como Davi, significa que não agradou a Deus. E o que nos chama atenção nesse personagem? Porque ele é colocado como a régua para o nível de um rei do povo de Deus. E aí eu gostaria de convidar vocês. Vamos fazer um resuminho da história de Davi? Um resuminho rápido. E eu tenho alguns bombons para distribuir aqui para quem me ajudar, tá? Como começa a história de Davi? Quem que lembra? A Lívia ergueu a mão ali. Pode falar, Lívia. Para ungir ele ser rei. Sim. Vocês lembram disso? Que a história de Davi começa com ele sendo ungido para ser rei. Ele estava lá no campo sozinho. Nem chamaram ele para participar da visita de um homem tão importante como Samuel. E o Espírito ali revelou para Samuel e falou: você tem mais algum filho? Vai lá, busca ele. E aí foi confirmado: esse aí tem que ser ungido para ser rei. Então a história dele começa aí. Depois disso, qual que é o próximo passo, Lívia? Do Golias. Isso. Pode falar. Sim. Depois que ele foi ungido, Saul começou a ser atormentado por espírito maligno. E ele tocava harpa para Saul, para acalmar Saul. E depois ele teve a experiência lá de derrotar Golias, onde todo mundo se acovardava. Ele foi lá e enfrentou um gigante, alguém
extremamente grande, bem armado, com uma espada gigante. Ele com uma pedra enfinca na testa do gigante, ele cai, e depois ele corta a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. Tá? Então a história de Davi começa aí. Vou dar um bombom para cada irmã ali. Ó. Ali. Então, bom, obrigado pela ajuda, irmão. Então, vamos ver um pouco por que Davi. O marco de Davi é do gigante. Quem não conhece a história do gigante aqui, Davi o gigante? Todo mundo conhece. Aposto que vocês cantavam uma musiquinha na salinha do gigante filisteu, tem um irmãozinho lá aqui em Rio Claro que é o Benjamin, ele é pequenininho. Ele veio, gigante, pedrada. Ele gosta e eu tenho que fazer de conta que eu caio. Acho que por ser grande, ele não pode ver, eu que ele quer derrubar, eu fazer de conta que ele é o Davi. Mas o que chama atenção nesse moço? Então eu separei aqui 6 tópicos da vida dele para falar um pouco sobre Davi, assim como o Alisson falou, para a gente olhar para Davi e falar o que a gente deve seguir de Davi e o que a gente não deve seguir de Davi. O primeiro, a dedicação desse moço. O segundo, após a unção, o sofrimento. O terceiro, tentar servir ao Senhor sem embasamento bíblico. Quarto ponto, a falta de fé. O quinto ponto, o desejo de agradar a Deus. E o sexto ponto, a queda do homem de Deus. A queda todo mundo lembra. O gigante e a queda são marcantes. Mas vamos lá, abre aí essa Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. Vamos entender um pouco da mocidade de Davi, do caráter de Davi. Acompanhe o texto aí, ó, 1 Samuel 17, 17. A gente vai ler do 17 ao 20. Tá? Podemos ir? Vamos junto? Disse Jessé a Davi. Vocês acharam aí? 1 Samuel 17, 17. A gente vai ler do 17 ao 20. Vamos ler todo mundo junto. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes 10 pão, e corre e leva-os ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes... Pode ler, irmão. Teus irmãos, a ver se vão bem, e tratas Calma aí, vamos ler todo mundo junto. 19, bem forte. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Até aí. Aqui nesse versículo que a gente enroscou um pouquinho para ler, a gente consegue ver um pouco do caráter de Davi. Vamos olhar o texto linha por linha. Olha que interessante. Disse Jessé a seu filho Davi:
vai lá, filho, leva um pouco de farinha, leva um queijo. Não sei muito bem porque Jessé pediu isso, talvez para entregar para o comandante da guarda, para não deixar os irmãos de Davi na frente da batalha. Talvez ele queria ali agradar o comandante, para não deixar os irmãos de Davi em algo na linha de frente ou algo assim. Mas ele fez esse pedido para Davi. E o que chama a atenção aqui é que Davi, ele obedece. E vocês notam aí que fala que o texto que ele levantou perto do meio-dia para obedecer a ordem do pai dele? Não? De madrugada. O Noah está esperto. Ele levantou de madrugada. Poxa, olha que dedicação. Quem consegue acordar de madrugada aqui para obedecer a ordem do pai ou da mãe? E chama atenção, Davi levanta de madrugada para atender a ordem do pai. Imagina, ele não tinha despertador. ele não tinha um celular que você programava. Então tem um senso de responsabilidade. Provavelmente ele se preparou, foi dormir mais cedo no dia anterior, porque ele ia levantar ali cedinho. Então a gente vê. E algo que chama atenção no texto também é que vai falar que ele abandonou, já que meu pai pediu, eu vou largar minhas ovelhas aqui. Ele abandonou as ovelhas? O que o texto fala aí? Como que é? Ele deixou com guarda? Como está escrito aí nessa Bíblia? Ele deixou. Olha que interessante. Responsabilidade. O pai dele pediu para ele ir levar, pediu um favor para ele levar comida. Além dele acordar cedo, ele teve um senso de responsabilidade. Eu vou ficar fora, talvez alguns dias, mas eu não posso deixar as ovelhas morrer de fome. Então ele foi lá e deixou as ovelhas com alguém. Aqui nos chama a atenção esse ponto de responsabilidade, principalmente para os jovens que servem. Às vezes você tem algum encargo em servir na igreja e até pedido um outro favor para você, talvez para você participar desse acampamento. Só que o serviço que você fazia lá no seu local, na sua localidade, você deixou com alguém responsável? Ou você simplesmente abandonou? Ou você simplesmente largou porque você tinha outros compromissos? Olhando para esse texto, nós começamos a entender um pouco do caráter de Davi. Como era alguém responsável. Devia ser alguém, se estivesse participando do acampamento aqui, ia nos chamar muita atenção o comprometimento dele, a participação dele. Eu acredito que ele era um rapaz muito bom, pelo que a Bíblia fala. E daí, o texto vai falar, deixou as ovelhas com o guarda, carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara. Olha a obediência ao pai. Aqui não está falando, mas Davi foi servir do jeito dele. Davi foi levar o pão e quis fazer do jeito dele. Não, ele fez conforme o pai dele pediu. Jovens, quando você recebe alguma ordem dos seus pais, arrume o quarto, assim, 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 vocês fazem como ele ordenara ou como dá na sua cabeça? Você tem dificuldade de seguir a regra do seu pai e seguir exatamente? Ou será que dentro de nós tem um coração rebelde, louco para fazer uma rebelião, desesperado para se rebelar contra os nossos pais? O homem, ele tem o pecado dele, mas à luz das Escrituras nós conseguimos ver que isso não agrada o Senhor. A desobediência não agrada o Senhor. E olhando esses pequenos versículos, nós podemos entender o caráter do Davi. E por que Deus escolhe ele para ser ungido rei? Por que não os irmãos dele?
Porque ele, aparentemente, ele parecia ser alguém muito comprometido e muito obediente. Vamos seguir um pouco o texto aí, ó. Vamos para o versículo 28. Vira aí a página da sua Bíblia, versículo 28. Davi vai, faz tudo o que o pai pediu, entrega primeiro o que o pai dele pediu. E daí, enquanto ele está entregando, ele vai lá e pergunta se os irmãos dele estão bem, que é o que o pai dele tinha pedido para ele, ver se seus irmãos estão bem. E o pessoal começa a falar, e ele vê um gigante lá afrontando o exército de Deus vivo. Ele acha um absurdo isso. Como esse incircunciso, alguém que não tinha circuncisão, afrontava um povo que é de Deus. E todo aquele povo do exército amedrontado. Onde já se viu? E olha, essa indignação brota no coração de Davi. E olha o que acontece com ele. Olha aí no versículo 28. Ele estava perguntando para os soldados qual que era a recompensa de quem matava o gigante. Ele queria entender qual que era essa afronta. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquele homem, acendeu-se a ira contra Davi. Davi só estava perguntando. E ele acendeu a ira contra Davi. E disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha, a gente falou aqui que Davi parecia ser alguém bem obediente, alguém bem responsável. E quando ele chega para cumprir aquilo que o pai dele tinha pedido, vem o irmão dele, extremamente agressivo, e acusa Davi de algumas coisas. A gente não falou que Davi é responsável? Qual que é a primeira coisa que ele fala para ele? O que você está fazendo aqui? Davi podia falar: estou obedecendo meu pai. A quem deixaste as poucas ovelhas no deserto? Olha, além de fazer uma pergunta em um tom de ironia, falar assim: com quem você deixou a sua responsabilidade? Ainda ele ressalta aquela pouca ovelha, e ainda no deserto, e ressalta: o deserto é um lugar extremamente difícil de cuidar de ovelha. Ele: o que você fez, seu irresponsável? Com que você largou essas ovelhas? E vocês concordam, o irmão de Davi, ele estava servindo a Deus? Estava? Ele estava ali no exército, ele estava lutando ali, então assim, ele estava servindo o povo, mas dá a entender que ele não tem muita intimidade. E ele faz algumas acusações para Davi. Então nós podemos ver que essa ira, parece que a vida de Davi não era muito fácil. Não sei se tinha alguma coisa a ver com ciúmes, que o Dri falou hoje, por Davi ter sido ungido e ele não. E dói. Vocês já foram acusados de algo que você não é? Isso dói. Isso dói. Você ser acusado de algo que você não é. Davi foi extremamente irresponsável. E a primeira questão, a hora que o irmão dele foi feio, fala: e aí, meu irmão, me dá um abraço, que bom ver você. O que você está fazendo aqui, seu irresponsável? Com quem você largou essas ovelhas, poucas no deserto? Eu bem conheço o seu coração. Você só está vendo aqui para o circo pegar fogo. Você só quer ver desgraça. É isso que você veio fazer aqui. Olha, a ira do irmão de Davi contra ele. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que aconteceria se Davi tivesse caído na pilha do irmão dele, começado a boquejar contra o irmão dele, ou saído ali no tapa contra o irmão dele? Ele ia ter vencido o gigante? Não. Ele ia ter sido conhecido pelo feito de derrotar um gigante com uma pedra? Ou ele ia ser conhecido como o jovem que brigou com o irmão lá no meio da guerra?
Olha, muitas vezes, amados irmãos, ou quase sempre, quando nós estamos a ter uma guerra espiritual tremenda, quando estamos para ter uma batalha espiritual e o Senhor vai ser conosco e nós vamos vencer o inimigo, começa a se levantar situações, até mesmo irmãos, até mesmo a família, começa a todo mundo ali a ficar contra você, a acusar vocês de coisas que você não é, mas para tirar o seu foco, para fazer você perder a cabeça, para tirar, para você esquecer que você está numa batalha espiritual. Imagina, Davi sai no soco ali, eu acho que ele ia vencer o irmão dele, pelo histórico. Davi, ele era muito bom ali na arte da guerra. Mas imagina se ele sai na mão, sai rolando ali, chega ali para Saul, fala, ó, veio um menino trazer queijo aqui, saiu, machucou um soldado seu, tem sangue para tudo quanto é lado ali. Olha a vergonha. Aquele menino que é seu arpeiro lá, toca harpa para você, bem estressadinho. Tinha outra pessoa que chegou aí batendo, brigou com o irmão. Olha, qual seria o testemunho de Davi? Vocês entendem que o testemunho do crente na escola, no trabalho, qualquer ataque sutil do maligno pode colocar tudo a perder? Você pode ser olhado e falar, esse é um servo de Deus aqui na minha escola. Falar, esse aí é um crente fajuto. Esse aí é crente? Bem conheço o que ele faz. Olha só. Mas Davi responde no 29, respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta, eu só estava perguntando, querendo saber do gigante. E o versículo 30, presta atenção nisso. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Então ele ignorou o irmão dele, não entrou em conflito, não entrou. Muitas vezes, amado, as situações que se levantam são lutas espirituais, e não adianta você ficar bravo com fulano, ou com ciclano, ou com as pessoas. Isso é uma luta espiritual. Então simplesmente ignora. Falou, o que eu fiz? Eu estava fazendo algo de errado? Não. Então ele voltou a fazer as mesmas perguntas que ele estava fazendo. Não vou brigar, não vou discutir. Davi foi com pedras com o gigante, mas parece que o irmão dele veio com várias pedras, 7 pedras ali, para conversar com Davi. E Davi, antes de derrotar um gigante com a pedra, ele fugiu de uma discussão besta com o irmão dele. Olha que discernimento. Existem batalhas que vale a pena você lutar. Existem batalhas, irmãos, que não vale a pena você lutar. Existem batalhas que o Senhor te dá sabedoria e capacidade para você derrotar um gigante. Mas muitas vezes contra um próprio irmão não compensa lutar. Não compensa discutir. Vamos adiante. E daí, lembra que ele fala que Davi tinha poucas ovelhas? Lembra disso? Que ele falou que Davi tinha poucas ovelhas? Ele esfregou na cara do irmão, seu ministério é pequenininho, seu serviço, seu encargo é quase nada, é algumas ovelhinhas. Mas mal sabia que Davi, quando ele vai se apresentar para Saul, e Saul fala assim, mas você é muito pequeno. Eu sou pequeno, mas quando vem um urso e tenta devorar as ovelhas, eu matei ele. Quando veio um leão, eu matei ele. Tem algumas traduções que falam os ursos e os leões, que dá a entender que Davi não fez isso só uma vez com o urso e com o leão, que ele fez várias vezes. Ou seja, no pequeno encargo, no pequeno pastoreio de Davi, ele já tinha tido grandes experiências com o Senhor, de derrotar grande fera. Sabe, amados irmãos, nós podemos tirar uma aplicação aqui muito boa. Muitas vezes nós ficamos até um pouco tristes e falamos assim, poxa, meu encargo na igreja é tão pequeno.
Tem irmãos que fazem tanta coisa e eu só tenho o encargo, sei lá, da limpeza do local. Amado, mas se você se comprometer a fazer o encargo da limpeza do local, vai aparecer batalhas contra feras nesse serviço. Vai aparecer batalha contra gigantes. O inimigo vai querer te distrair. Ele vai querer desviar o seu foco. Ele vai querer fazer você desistir. E se você persistir, se você lutar ali primeiro contra os leões, contra os ursos, a hora que chegar a sua vez de lutar contra o gigante, vai ser mais fácil. Porque você já teve pequenas batalhas espirituais vencidas. Como o Adriano falou, o Senhor pediu o videogame para ele. E ele entregou. Talvez, na experiência do Dri, depois o Senhor pediu algo maior. Mas ele já tinha entregado algo. E ele já tinha visto a experiência de como é bom obedecer a Deus. Como é bom obedecer ao Senhor. Então, atente-se, jovem. Não desanime. Não importa o tamanho do seu serviço, mas seja comprometido. Estou tendo perseguição. Tem um irmão lá que não pega no meu pé. Aleluia por esse irmão. Na verdade eu vou falar, se não tiver alguma oposição, se estiver tudo indo muito bem, tem alguma coisa de errado, irmão. Porque aquele que está disposto a servir, ele enfrenta uma grande oposição. Alguém aqui já experimentou isso? Tentar servir e enfrentar uma forte luta? E falar, eu vou desistir, eu vou abandonar isso aqui. Eu venho aqui de toda a boa vontade do meu coração, quero servir. E vem os irmãos atrapalhar. Os irmãos querem fazer as coisas do jeito deles. Não desanime. Vença essas batalhas. Vamos seguir um pouco mais aqui. Vamos para o segundo aspecto de Davi. Davi, como as irmãs falaram, ele foi ungido para ser rei. Depois da unção de Davi, amados, tem um irmão que fala que ele foi forjado no sofrimento e na perseguição. A vida de Davi não foi muito fácil. E nós vemos isso literalmente. Queria abrir para vocês. Abre isso a Bíblia em Salmos. Vamos ler alguns salmos de Davi, só para vocês terem uma ideia. Salmos. A gente vai ler 4 salmos. Salmo 6, primeiro. Note aí na sua Bíblia aí, o rodapé, todos eles vai ter algo em comum. Vai estar escrito assim, Salmo de Davi. Na minha Bíblia está escrito aí. Na sua está aí, Salmo de Davi. Salmo 6 foi um salmo de Davi. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Olha esse salmo de Davi. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se enchem amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Poxa, alguém consegue falar que sofreu igual Davi? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Você já chorou de noite? Você já chorou tanto que dormiu de tanto chorar? Dá a sensação que Davi teve essa experiência. Amados, e para você conseguir escrever um poema de tão rico e tão profundo, é quem já passou por essa experiência. Quem consegue falar de angústia, de tristeza, de ansiedade, é só quem já passou por algo assim. Consegue descrever a opressão que era isso. E o que vocês acham? Davi sofreu? Vai, capítulo 13, vira algumas páginas aí. 13, versículo 1 e 2.
Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Alguém já fez uma oração assim para o Senhor? Até quando, Senhor? Até quando eu vou sofrer? Até quando isso vai acontecer comigo? Poxa, e nós vemos que um homem segundo o coração de Deus, ele passou por essas angústias. Ele foi perseguido igual um cachorro. Aqueles que o acudiam era morto, e a sua família era morta. Imagina o sentimento de culpa que Davi tinha. Alguns sacerdotes acolheram Davi e eles foram mortos, e a sua família, por ter dado abrigo para Davi. Poxa, imagina a angústia que Davi passou, o sofrimento que Davi passou. Vira aí no capítulo 22, ó. Vou ler um pouquinho mais rápido por conta do tempo. 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Alguém já se sentiu assim? Deus meu, por que me deixou sozinho nessa? Vira aí, o 38. 38:8. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito de desassossego do meu coração. Alguém aqui já teve um desassossego do coração? Caiu uma crise de pânico, de um ataque de ansiedade? Olha, Davi não era muito diferente de nós. Ele passou por esses mesmos sentimentos. E como o Dri falou hoje, foram 10 anos. 10 anos sendo perseguido, vivendo em caverna, correndo para lá e para cá. E ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele está numa caverna e Saul entra. Mas como que ele ia matar alguém que era ungido por Deus? Se Deus escolheu ele para ser rei, como que ele ia tirar a vida de alguém que era ungido por Deus? E ele prefere não matar Saul, não acabar com o sofrimento dele, porque ele entendia que era a vontade do Senhor aquilo. E o que nós podemos entender nisso? Davi sofreu, mas no sofrimento ele aprendeu que não se joga uma lança em quem está te servindo. Não se caça como um cão aquele que é ungido do Senhor. Ele aprendeu a esperar o tempo de Deus. Nós vemos algumas coisas bem diferentes de Saul. Ele aprendeu a esperar o tempo do Senhor. Se o Senhor ungiu ele para ser rei, um dia ele ia reinar, independente da perseguição que se levantasse contra ele. Davi, nesse período, se aproximou de Deus. Poxa, tem o irmão Hernando Gia Lopes, ele fala que nos dias de bonança, Deus sussurra aos nossos ouvidos, mas nos dias de sofrimento, Ele grita aos nossos ouvidos. Amado, você está passando por sofrimento, por angústia, é o melhor momento para você ouvir a voz do Senhor. É o melhor momento para ouvir a voz do Senhor. O Senhor grita aos nossos ouvidos em tempos de sofrimento. Davi aprendeu que Deus é fiel. Se Davi não passasse por todo esse sofrimento, talvez ele não ia ser um rei tão bom. Toda essa perseguição que se levantou contra ele foi para moldar o caráter dele como um rei. Amado, se levantar oposição contra você na sua vida cristã, saiba que é para modelar o seu caráter. O Alisson falou: como se faz uma pedra preciosa? Precisa de pressão, precisa de calor.
Pressão, calor, o que mais você falou? E tempo. Então, você está sofrendo, está sendo angustiosa essa vida, saiba que o Senhor está te preparando para o tempo que é devido. Está modelando o seu caráter. Agora, basta você entender, ou eu aprendo com esse sofrimento, com isso que o Senhor está permitindo, ou eu vou me rebelar contra Deus, por não entender esse processo. E Davi, ele teve uma experiência tão grande de entender que Deus é fiel. Olha o que ele fala no Salmos 23. Salmos 23, 4. Esse aqui é muito conhecido. Olha o que ele fala. Ainda, eu vou começar, vocês vão terminar de deporte. Acredito que vocês sabem. Ainda que eu, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Poxa, será que se Davi não fosse perseguido por Saul, ele ia ter essa confiança no Senhor? E Davi andou pelo vale da sombra da morte inúmeras vezes. Ele viu a morte frente a frente. Ele viu na morte daqueles que o ajudavam. Mas tudo isso foi para ele ter uma experiência cada vez mais íntima com Deus. E nós vamos ver daqui para frente que ele sabia qual que era a vontade de Deus. E ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia qual era a vontade de Deus quando Deus se irava contra ele. Ele sabia. E esse conhecer, o Estevão, por exemplo, eu conheço ele de 2 acampamentos. Talvez eu conheça um pouquinho a personalidade dele, mas os irmãos dele vão conhecer melhor. Por quê? Porque eles têm intimidade, eles moram juntos. Eles sabem o que irrita, o que agrada. Estevão, não é isso? Sabe como provocar, como deixar ele bravo. Por quê? Porque tem intimidade, conhece ele. E nós vemos isso com Davi. Ele sabia como agradar a Deus, o que irava a Deus. Quando ele pisava na bola e ele sabia que isso tinha desagradado muito a Deus, e ele ficava extremamente desapontado com ele mesmo por ter feito tais coisas. Esse conhecer ao Senhor, amados, não é só para Davi, não é só para os irmãos que vem pregar. Esse conhecer é para você. Entra no seu quarto, fecha a porta, ora, busca as Escrituras, que você vai conhecer esse Deus. Você vai saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele reprova em você, o que Ele aprova. Como saber o que Deus pensa de mim? Conversa com Ele, ora com Ele, tem comunhão com Ele, chama Ele para uma intimidade, e você vai conhecer esse Deus maravilhoso. Agora vamos para o terceiro tópico: servir a Deus. 2 Samuel. Esse aqui é interessante. Davi já tem uma certa intimidade aqui com Deus. Ele já tem várias experiências de ganhar batalhas, inúmeras batalhas. Ele já derrotou o gigante. Aqui ele já é rei, já passou o tempo de perseguição. E aqui em 2 Samuel 6,6, ele lembra da arca de Deus, e ele quer trazer essa arca para Jerusalém. Poxa, ele se preocupa com as coisas de Deus, com os pertences de Deus, e ele quer trazer isso. E olha o que acontece. Vamos ler o 6,6, tá? A gente vai ler do 6 até o 10, mas isso também não vou fazer igual ao primeiro. Vamos ler todo mundo bem forte, tá? Bem junto. A gente vai ler do 6 ao 10, tá? Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Deus o feriu ali por estar irreverente
e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e o chamou àquele lugar de Pérez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ali a gente vai ver que na casa de Obed-edom, o eteu, ele começa a prosperar porque a arca estava lá. Mas note nesse versículo, principalmente no versículo 8, Davi está com boas intenções, levar a arca para a cidade de Jerusalém. Poxa, que esforço! Mas aí os bois tropeçam, a arca vai cair, Uzá vai e põe a mão na arca, e ali ele morre. E está falando aqui no versículo 7 que foi o próprio Deus que fez isso. Então a ira de Deus caiu sobre ele. E aí o versículo 8: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. E ele até colocou aquele nome do lugar. Poxa, Davi se desgostou do Senhor. Davi não estava servindo? Ele não tinha um coração genuíno, ele não queria agradar a Deus. E aí aconteceu algo terrível. Alguém morre querendo servir a Deus, e ele fica desgostoso com o Senhor. Amado, você já teve uma experiência assim? De você querer servir ao Senhor e acontece alguma coisa e você fica desgostoso com o Senhor? Você já assumiu um serviço na igreja e tirou o seu nome da lista porque você ficou desgostoso com o que aconteceu? Já aconteceu isso? E por que a ira de Deus caiu? Por que deu tudo errado ali? Alguém sabe explicar? Pode falar. Por que Deus se irou? Porque encostou na arca, só os levitas podiam fazer isso. Ele era... Agora eu vou falar. Uzá era levita. Sabia disso? Ele era levita. A arca... O Adeus que ergueu a mão primeiro, desculpa. Pode falar. Pode deixar ele responder? Pode falar. Eu não sei se está certo, mas a arca era para ser carregada sobre os ombros dos levitas. Eles carregavam aqui com os bois da carruagem. Isso. Aí tem o primeiro erro. A arca, se a Davi tivesse lido o livro de Números, se ele tivesse lido Êxodo 25, Números 4, ele ia ver que entre os levitas só apenas um povo podia levar a arca. Era a descendência, os coatistas. Eles eram o único que podia levar a arca. Isso estava escrito nas escrituras. E a arca não podia ser levada por um boi. Tinha que ser, como o Davi falou, ser levada no ombro. Então estava nas escrituras isso. Só que Davi não se atentou. Ele quis servir e achou que aquele era o certo. Pode falar. Só abrir um parênteses, lembrando que não era uma única pessoa que carregava no ombro. Eram 4 pessoas, Sim. provavelmente da mesma altura, Da mesma família. da mesma família. Cada um colocava, eles passavam 2 varas, então ia 2 na frente, 2 atrás, colocava as varas nos ombros e iam os 4 levando a arca. Então tudo tem um significado. É maravilhoso você olhar a arca, os pertences, tudo tem um significado tremendo. Mas a gente não vai entrar em detalhe agora. Mas estava escrito nas escrituras. Irmãos, se você já teve um desgosto no servir ao Senhor, eu ouso falar que foi porque você não se atentou às escrituras. Foi porque você não se atentou às escrituras. Porque daí a gente não entende Deus e começa a ficar irritado com Deus, até mesmo irado com Deus. Fala, eu não entendo esse Deus.
Não entendo porque esses irmãos querem servir esse Deus aí. Eu tentei servir e olha o que aconteceu. Alguém acabou morrendo. Eu tentei servir e alguém se machucou. Olha, eu só estava lá querendo ajudar, mas não se atentou à Escritura. Se atente, amados. Você quer conhecer o Senhor? Olhe para a Escritura. Só que daí, Davi aprendeu. Abre aí, 1 Coríntios 15, versículo 2. Davi, depois de ter lido Números, depois de ter lido Êxodo, ele aprendeu. Daí no 1 Crônicas 15, 2, ele fala assim: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Poxa, olha, amado, tem serviços na igreja, tem serviços na vida cristã que existem irmãos certos para fazer. Notem isso. Até anotem isso. Existem serviços específicos na igreja que o Senhor deixa para alguns irmãos. Não é qualquer irmão que pode chamar a atenção de outro irmão. Existem alguns irmãos específicos. Existem alguns irmãos que o Senhor deu esse dom de adverter, dar uma advertência conforme as Escrituras, de repreender a igreja, de instruir na palavra. Há inúmeros dons. O irmão André até orou sobre os... Existem inúmeros dons. Você tem que ficar atento. Não estou falando para você não servir, mas se atente. Será que eu estou querendo fazer o serviço de que é outro irmão que tem que fazer? Será que não era outro irmão para estar aqui? Daí, ainda no 15, vamos ler o 13, do versículo 13 até o versículo 15, tá? 1 Crônicas 15, do 13 ao 15. Pois visto que não a levaste da primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Olha que Davi reconhece. Isso aconteceu porque eu não busquei o Senhor e não segui o que Ele me ordenou. Poxa, a Bíblia pede para você orar. Aí você sai de casa sem orar. Daí acontece algo terrível. Daí você se ira contra Deus. Daí você vai nas Escrituras e fala orar sem cessar. Puxa, você se desgostou com Deus porque não se atentou às Escrituras. Todos os nossos conflitos, toda a nossa indignação com Deus, nós conseguimos na Escritura entender a Deus e saber por que Ele gosta e por que Ele não gosta. Mas basta buscar a Deus. Olha aqui a palavra: porque não o buscamos segundo nos for ordenado. Amados irmãos, faça uma análise de si mesmo. Você tem buscado o que foi ordenado para você? Como tem sido a sua busca com Deus? Como tem sido a sua vida? Você tem buscado o Senhor? Você tem tido comunhão com o Senhor? Ou você está vivendo a vida louca? Saindo de casa à torta e direita, indo para o rumo, seguindo o seu coração? O mundo fala, segue o seu coração. A Bíblia fala, enganoso é o seu coração, não segue não. Não é verdade isso? Enganoso é o coração do homem, corrupto, não segue ele. Você vai entrar em uma furada. Satanás vai acabar com você, vai te humilhar, vai te deixar envergonhado. Não segue. Olha as minhas Escrituras. Seguindo ainda o texto. Vamos lá. 14. Santificam-se. Olha, você quer servir ao Senhor? Guarda isso. Santifique-se, jovem. Santifique-se. Pois os sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel.
E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Olha lá, Davi, agora foi no ombro. Pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Poxa, agora deu certo servir a Deus, né? Agora deu certo. Agora foi tudo bem. Olha o versículo 25. Foram Davi, os anciões de Israel e os capitões de milhares para fazerem subir com alegria. Poxa, a primeira vez ele não ficou desgostoso com Deus? O que aconteceu que agora Davi está alegre? O que aconteceu, irmãos? Olhou as Escrituras, se atentou à Escritura, serviu baseado na palavra. Poxa, aí é só alegria. A arca da aliança do Senhor na casa de Obed. E vai falar no versículo 28, assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaudes e harpas. Poxa, a alegria não ficou só com Davi, foi para toda a nação. Todo Israel ali ficou alegre. Olha a diferença de você servir ao Senhor baseado nas Escrituras. Não há alegria só para você não, irmãos. Para quem está ao seu redor, se alegra também. Isso traz vida, traz alegria para os irmãos. Quando você faz no seu jeito, no seu rumo. Eu lembro de uma irmã que uma vez ela foi chamada para servir na salinha. E ela falou assim: se for para não servir do meu jeito, eu não quero servir. A irmã falou: tem que ser do jeito que os irmãos orientam. Fala, então quero servir. Poxa, deixou passar a oportunidade. Talvez aquele era o dom, o encargo dela. Como está sendo a sua vida? Você está disposto a servir o Senhor? Então tenha tempo de comunhão na palavra, porque você vai servir com alegria. Mesmo com provação, você vai servir com alegria ao Senhor. Se atente à palavra. E a alegria não vai ser só para você, vai ser uma bênção para todos. Já entrando agora na reta final, vamos falar um pouquinho de uma experiência ruim de Davi. A primeira. Quem lembra a experiência da contagem do exército? Está lá, 2 Samuel, tá, 24. A gente vai ler do 1 ao 4, tá? 2 Samuel 24. Olha o que fala aqui. Tornou-se a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta um censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante de seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta um censo do povo, para que eu saiba o seu número. O que Davi queria? O que é esse censo? Ele queria saber quantos soldados ele tinha. E nessa altura aqui da vida de Davi, ele tinha conquistado muitas coisas. E ele tinha conquistado muitas coisas. E ficou tão grande o exército dele que ele não sabia nem o tamanho do exército dele. E ele nem precisava saber, porque quem capacitava ele, quem dava força para ele, era o Senhor. Então não fazia sentido. Ele não teve experiência enquanto ele era perseguido, do Senhor livrar ele da morte, porque ele queria saber o número do seu exército. Quem capacitava ele a vencer era o Senhor. Mas aqui, um dia ele acordou, deu uma doida nele e falou: vou fazer um censo, vou sair contar, quero saber quantos soldados eu tenho. Aí ele chama Joabe, faz a ordem,
E olha aqui, versículo 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisso, ó rei, meu senhor? Poxa, Joabe ali, tão humilde, falou: por que você quer fazer isso? Que o Senhor multiplique a nossa nação. Mas por que você quer saber o número disso? E olha que triste o versículo 4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos. Não foi só Joabe, provavelmente os chefes também falaram: isso aí é loucura. Não, porque ele era rei, né? Falou com jeitinho, falou: ó, não, isso aí é furada, não vai fazer isso não. Mas prevaleceu: eu quero fazer isso. Contra o chefe do exército, pois Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Então daí o mesmo contrariado, era a ordem do rei, eles tiveram que obedecer. Aqui está algo importante, João. Ouça o que os irmãos têm a dizer para vocês. Principalmente se você vê que é um irmão que tem tido experiência com o Senhor e que tem andado retamente no Senhor. Não acorda um dia na luta e fala: eu vou namorar esse, vou namorar essa, vou casar com esse, vou casar com essa. Não é assim que funciona, não. Pergunta pro irmão: ou vou servir assim, vou servir assado. Conversa com os irmãos, alguns irmãos que têm experiência no Senhor. Fala: o que você acha? Ó, irmão, estou com esse sentimento, é bom eu fazer esse serviço? Queima em mim o desejo de pregar a palavra. O que você acha sobre isso? O dia quando os irmãos me convidaram para servir com o jovem e passaram um cargo da reunião, eu falo isso. Um irmão muito mais experiente na fé, ele falou assim: ó, você vai ficar responsável pela reunião de jovem, e se estiver chovendo, você vai para a reunião de jovem. Você vai chegar alguns minutos antes e vai ficar lá esperando. Se não for ninguém, você vai. Se você brigar com a esposa, você vai. Se você estiver chorando, você vai. É seu encargo. E eu falei pro irmão, mas no meu coração eu pensei que esse irmão sabe o que ele está falando. Você acha que o Senhor vai deixar um dia chorando para uma reunião de jovens? Se eu estiver ali na liderança do jovem? Você acha que um dia eu vou chorando? Amados, não foi um dia não, foram vários dias. Você vai chorando. E poxa, se esse irmão tivesse me orientado, será que eu não teria abandonado? Poxa, como é bom conversar com os irmãos que têm um viver reto no Senhor. Eles dão um bom conselho. Fala: ó, não faz desse senso não, Davi, isso aí é furado. Presta atenção, você vai acender a ira de Deus contra você. Por isso. Mas Davi não ouviu, ele quis fazer. E aí a ira de Deus cai sobre ele. E aí vem o profeta e fala: Deus mandou falar. Você tem 3 escolhas. Primeira, o povo vai ter 3 anos de fome. Segunda, 3 meses você vai ser perseguido pelos seus inimigos, você vai perder todas as guerras, e você vai ser atacado por ele, vai cair sobre a sua carne, e você vai sofrer um ataque contra o seu inimigo, vai sentir na pele isso. Ou você quer 3 dias da ira de Deus sobre o povo, sobre a espada de um anjo sobre o povo. Davi errou, e ele reconhece que ele errou. Mas olha a importância de você conhecer a Deus. Olha o que acontece no versículo 13. Ele fala isso. Daí no versículo 13 mesmo.
Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: olha, alguém que conhece o Senhor, mesmo sabendo que errou. Estou em grande angústia. O crente, quando peca, ele fica angustiado. Ele não tem prazer no que ele fez, não. O pecar para ele foi um deslize. Ele fica angustiado. Ele fica aflito aquilo que ele fez. Ele não tem prazer no pecado, não. Porém, caiam nas mãos do Senhor, porque muitos são as misericórdias, mas nas mãos dos homens não caio eu. Davi sabia: eu prefiro cair na mão de Deus, porque eu tenho um Deus que é misericordioso. Poxa, você sabia que seu Deus é misericordioso? Se Deus pedisse para você escolher um castigo, qual você escolheria? E Davi fala: eu prefiro de Deus, porque eu sei que em Deus há misericórdia. E daí, quando o anjo vem e ergue, começa a cair uma peste terrível. E aí o texto vai falar que Davi se arrepia em ver esse anjo, e ele começa a ficar desesperado. E ele começa a orar e fala assim: Deus, que caia esse castigo sobre mim, que eu morra. O povo não fez nada, fui eu que fiz isso, e eu mereço morrer. E a hora que ele entoa essa oração, vem o profeta e fala: Deus mandou você fazer um sacrifício. E daí, para fazer o sacrifício, ele determina o local, e ele vai lá e ele entende que ele tem que comprar aquele local. E a pessoa não quer vender, fala: não, o que você quiser para Deus eu vou te dar. E Davi fala: não, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que pagar algo. Ele falou: eu faço questão de comprar o valor da terra que é devido, eu faço questão de pagar pelos animais. E ele paga, gasta o seu dinheiro ali, paga, e ele faz uma oferta para o Senhor. E a hora que ele oferta, ele vê o anjo indo embora, e a ira de Deus cessando. Jovem, você sabia que pecar, infelizmente nós pecamos muitas vezes, mas você sabia que você tem um Deus misericordioso? E você sabia que se você derramar um sangue, ou clamar pelo sangue que foi derramado por você, há perdão pelos seus pecados? Mesmo que tenha sido uma ofensa contra o Senhor, Ele pode perdoar o seu pecado, e a ira dele contra você pode cessar. Davi conhecia o Deus que ele tinha. E o último ponto, quer dizer, os dois últimos. Daí brota em Davi um desejo. Ele tinha primeiro o desejo da arca, agora ele tem o desejo de fazer um templo do Senhor. E diferente do episódio da arca, ele vai consultar o profeta. Primeiro ele vai consultar alguém que aprendeu com erros. Olha, irmãos, a importância de olharmos os erros e aprender. E ele vai consultar, e o profeta fala: tudo bem. Depois o Senhor fala com o profeta e fala: não, ele pode separar o material, mas ele não vai fazer arca, porque ele é alguém de sangue. O filho dele vai fazer um templo. E Deus fala: eu não pedi nada, mas se é um desejo do coração dele, eu aceito fazer um templo, e eu coloco minha glória. E sabe o que é interessante em tudo isso? Olha aí 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, versículo 11, o finalzinho do versículo 11. Ele ofereceu e quis fazer algo e consultou o profeta. Ele quis saber qual que era a vontade de Deus, e Deus falou: sim. Isso agrada tanto a Deus, e eu acho que Davi jamais pensaria nisso. E olha o que Deus fala para ele, a parte ali, depois do ponto de Israel: dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber
que ele, o Senhor, te fará casa. O que Deus fala aqui para Davi? A partir de agora, Davi, como você quis fazer uma casa para mim, você vai viver tempo de paz. Agora, você sempre foi um homem de guerra, mas agora vai ser um tempo de paz. E digo mais, da sua descendência vai vir um rei, vai vir um Messias, e você jamais sairá do trono. A sua linhagem será para sempre, estará para sempre no trono. Aí você pergunta, fala, mas Davi tem um descendente no trono hoje? Tem? Na terra tem algum descendente do Davi reinando? Fala, esse rei é da descendência de Davi. Tem? A promessa de Deus falhou? Nos céus tem um descendente de Davi reinando? Tem. Ah, se tem. É o nosso Jesus. Ele está reinando à direita do Pai. A promessa se cumpriu. O que o Senhor prometeu, ele quis agradar o Senhor, consultou o profeta, consultou a Escritura, e o Senhor se alegrou e falou, eu vou te fazer um descendente que vai ser um rei eterno. Poxa, olha que Deus maravilhoso. Quando nós conhecemos esse Deus, ele agradou a Deus e Deus se agradou dele e deu a descendência. Poxa, que privilégio naquele dia a gente conhecer Davi e falar, poxa, Davi, você conhece, a sua descendência veio Jesus. Ou olhar Jesus olhando para Davi e falar, avô, vocês têm tataravô? Que privilégio. Poxa, olha, alguém que tem intimidade com Deus, o que Deus capacita ele. Amados, quanto mais você conhece ao Senhor, maior experiência você tem. Mas vá buscar, vá conhecer esse Senhor. E o último caso aqui, todo mundo conhece o erro de Davi, né? O pecado do adultério. Um dia ele não vai para a guerra, ele sai lá no terraço, vê uma bela moça tomando banho. Aí aflora os seus desejos, a sua sexualidade, e ele faz o que não devia fazer com ela. Ele tem uma relação sexual. Aí chega a notícia, ela está grávida. O que eu vou fazer? O marido dela está na guerra. Vou trazer ele de volta. Só que o homem era tão bom que ele não queria ir para casa. Como que eu vou para casa? Vou dormir com a minha mulher, sendo que os meus companheiros estão lá entregando a vida por mim. Eu não consigo. E dorme lá na porta do templo. Daí Davi de novo embebeda ele, dá um banquete, dá vinho para ele, deixa ele bêbado e fala, agora ele vai para casa, ele não vai saber nem. E ele não vai para casa, nem no dia. Aí Davi manda uma carta e pede para ele, viu, entrega esse recado aqui pro meu general. Estava escrito assim, põe ele num lugar que ele vai morrer. Põe ele na frente de batalha, num lugar que ele vai morrer. E o seu general, e pede para a pessoa que ele ia assassinar entregar o bilhete. Olha que sangue frio, perverso. Nem parece o mesmo Davi que a gente está falando, que a gente viu até agora. E daí o general faz e morre muita gente. E Davi fica irado. Só que quando o general fala, a hora que Davi fica irado, que perdemos muito homem, fala quem morreu, que ele vai acalmar. E realmente acontece, a hora que fala, mas ele morreu. Me fugiu o nome dele agora? Urias. Mas Urias morreu. Daí Davi muda o seu discurso e fala, homens morrem na guerra, é normal. Foi um plano bem feito de Davi. Daí ele casou com a mulher de Urias, e depois ela teve o bebê. Ninguém mais sabia se foi antes ou depois do casamento. Tudo certo. Passou, escondeu o pecado dele. Só que olha aí, 2 Samuel 11:27.
Davi fez um plano perfeito, um plano perverso perfeito, e parecia que ele tinha se dado muito bem. Ninguém vai saber que ele adulterou com a mulher de alguém do seu exército e matou essa pessoa. Parecia um crime perfeito. Só que olha o finalzinho do versículo aí 27, olha o que fala: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Ele podia ter escondido de todos os homens, mas ele não esconde dos olhos do Senhor. Jovens, guarde essa palavra. Você pode disfarçar bem para os seus pais, você pode disfarçar muito bem para os seus professores, você pode enganar muito bem, ensinar muito bem, enganar os irmãos da igreja, mas aos olhos do Senhor você não engana. Ele sabe muito bem o que você fez, Ele sabe muito bem os seus atos. Então, quando nós formos orar ao Senhor, não adianta enrolar, não adianta entrar num personagem. Ele sabe muito bem quem você é, Ele sabe muito bem os pecados que você cometeu. Não adianta disfarçar para o Senhor, não adianta fingir, encenar. Você pode enganar pode enganar o Alisson, o Adriano, pode enganar o Gênero, mas o Senhor você não engana. Ele sabe muito bem o que está no seu coração, na sua mente, qual o seu desejo. E daí ele levanta o profeta, vai lá Natã, e Deus dá muita sabedoria a Natã. E Deus fala assim: Natã não chega falando do pecado de Davi, ele conta uma historinha bonitinha. Ele fala assim: viu, tinha um homem que ele tinha uma única ovelhinha, ele dava da boca dele. E tinha um outro homem que era muito rico, tinha um monte de ovelha. E um dia foi um hóspede lá, e ele não quis pegar nenhum o cordeiro cevado, e pegou do homem que era pobre, que só tinha um. E a hora que ele está falando isso, Davi se ira, fica indignado e fala: esse homem merece morrer e merece pagar 4 vezes mais o que ele cometeu. Aí o profeta põe o dedo na cara dele e fala: esse homem é você. E o que Davi condenou aquele homem realmente aconteceu com Davi. Davi pagou 4 vezes mais. O filho do adultério dele morreu. Amon foi morto por Absalão. Absalão foi morto por Joabe. E Adonias foi morto por Benai. 4 filhos de Davi morreram. Ele não falou que tinha que morrer? 4 vezes mais Davi pagou pelo seu erro. E olha o que fala aqui no versículo no 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Ele falou que esse homem não devia morrer? Ele falou: você só vai morrer porque o Senhor perdoou o seu pecado. Jovens, eu não sei o que você fez, o Senhor sabe. Talvez você tenha feito coisas horríveis, coisas feias, coisas que desagradam ao Senhor. Mas eu não estou aqui para falar do seu pecado. O que eu quero falar é que você tem um Deus misericordioso. E o seu pecado, sim, leva à tua morte espiritual, perde a comunhão com o Senhor. Mas se você se arrepender, você consegue ser ressuscitado dentre os mortos. Você consegue ressuscitar. O Senhor tira o peso de morte, a culpa de você, se você tiver um arrependimento sincero no seu coração. E aí você volta a ter comunhão com o Senhor. Você volta a ter alegria no Senhor, a ter prazer nas coisas do Senhor. Mas tira a condenação de morte de você. A condenação sua de morte já foi paga? Já foi paga, jovem? A sua condenação já foi paga?
Você tem certeza disso? Então fala com firmeza. A sua condenação já foi paga? Já. E foi paga por quem? Jesus. Amém. O nosso Jesus pagou por nós. Se arrependa. Não importa o seu erro, importa se arrepender. Como o Dri falou, não importa como você começou, importa como você vai terminar essa história. Você vai abrir mão do seu orgulho, você vai confessar o seu pecado, você vai se arrepender. E para terminar, gostaria de convidar os irmãos para abrir em Salmos 10. Último versículo, eu prometo. Perdão, Salmo 51. Vamos ler o 2 e o 3? Salmo 51, versículo 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Note aí que é um salmo de Davi, é quando ele reconhece o seu pecado. Eu te pergunto, você conhece os seus pecados, jovem? Amado irmão, você conhece o seu pecado? Às vezes nós pecamos e nem sabemos o que estamos fazendo, mas o Senhor o sabe. Vá à luz, que Ele derrama a luz nas suas trevas e ilumina o teu coração. E vamos ler o 10 até o 13 para terminar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Poxa, nós vimos alguém que pecou tremendamente, mas aqui nós vemos também alguém que se arrependeu tremendamente e pede para o Senhor: me dá um coração novo, Senhor. Você já orou para o Senhor? Me dê um novo coração, Senhor. Tira esse coração, me dá um novo coração segundo o teu, Senhor. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável. Senhor, não te repulsas de mim. E mais que tudo, não retire o seu Santo Espírito de mim, Senhor. Não retire o seu Santo Espírito. O que aconteceu com Saul quando perdeu o Espírito do Senhor? Veio a tormenta. Davi sabia o que acontecia com alguém que perdia a unção do Espírito Santo. E a oração dele: não retire o seu Espírito de mim. Jovem, o crente ele tem que ter um desespero quando ele peca. Fala: Senhor, não tira o seu Santo Espírito de mim. Vai acabar minha alegria, vai acabar minha paz, vai acabar a minha força, Senhor. Aquele que intercede por mim com espíritos inexprimíveis. O seu pecado te afasta da comunhão com Deus. Mas último ponto. Davi era rei. Ele podia simplesmente falar para os seus escritores: apaga essa história aí, essa falha que eu cometi, não coloca isso nos livros. Davi tinha poder para isso? Tinha. Mas por que ele não pediu isso? Porque ele queria ensinar a você e a mim que um homem temente também pode falhar, mas o dever dele é se arrepender. Se arrependa, ainda dá tempo. Se arrependa.
Não importa o tamanho do seu pecado, Deus pode perdoar. Termina aqui. Senhor amado, obrigado pela tua palavra. Senhor, diante de toda essa escritura, nós pedimos, Senhor, não somos melhores que Davi, não somos melhores que Saul, Senhor. Ó Senhor, renova o nosso coração. Dá-nos, Senhor, um novo coração. Um coração segundo ao teu, Senhor. Um coração fiel. Um coração que ouve a ti e que segue a ti, Senhor. Retira o nosso coração de pedra, nosso coração peludo e feio, Senhor, e dá-nos um novo coração. Senhor, não te retire o teu Santo Espírito de nós, mas que Ele nos guie de dia e de noite. Esteja sempre presente na nossa aula, no nosso trabalho, na nossa casa. Que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor. Senhor, e nós não queremos esconder as nossas transgressões. Nos derrame luz nas nossas trevas. Nos dê discernimento, Senhor. Nos dê luz. Queremos confessar aquilo que não te agradou, porque não queremos perder a comunhão com o Senhor. Ó Senhor, e que nós possamos testemunhar os nossos erros, não para nossa própria glória, mas para encorajar outros irmãos, ou para livrar outros irmãos de cilada que nós erramos, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor. Não queremos ser orgulhosos e esconder os nossos erros, mas queremos ensinar a congregação, queremos ensinar aos outros irmãos como não errar, como nós erramos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a aprender o nosso erro, e que nosso erro nós possamos ensinar outros irmãos, baseado na tua palavra. Obrigado, Senhor. Amém.